Sim, dúvida respondida. Se você puder só tocar no assunto que você falou, que você recomenda, que você não recomenda o acadêmico, só um toque, assim, uma leve, Desculpa, um você na pouquinho. realidade não é que eu não recomendo acadêmico, eu não recomendo a imigração por college? Isso. Só Ótimo. para entender Claro, rapidamente, claro. primeira Eu coisa. não sou um especialista profissional em imigração. Nós não temos aqui, então, uma, uma agência de imigração, mas nós já existimos há mais de meia década no contexto de imigração e estamos totalmente nele. E eu posso falar, pelo menos, sem nenhuma espécie de interesse ou conflito de interesse sobre isso, portanto, dando a minha opinião pessoal e vendo as histórias dos nossos estudantes ao longo desta mais de meia década. E o que na realidade nós temos é o fato de que quando você vai para o college, você tem que fazer o que nós chamamos de letter of recommendation. É uma carta de, não de, desculpa, recommendation, letter of interest. É uma carta de interesse, onde você explicita para o college o porquê que você na realidade quer fazer o college. E a primeira coisa que você tem que colocar lá, ou uma das mais importantes, é que seu objetivo é voltar para o Brasil. O seu objetivo é ir, obter a sua certificação por lá e obter até mesmo uma experiência canadense, ou australiana, ou neozelandesa, ou de qualquer outro país que você está imigrando via college ou estudos de uma forma geral, mas o seu objetivo é voltar, não é? Isto já demonstra algo interessante. Por quê? A maior parte das pessoas que estão indo por estudos estão querendo, na realidade, migrar para ficar. E não é crime ter isto em mente. Agora, você, na carta de interesse, tem que explicitar que você quer voltar. Então, isso já é um indício de que, de fato, você não está imigrando. Você está pagando para entrar num país. E eles estão aceitando o seu dinheiro porque é dinheiro. E vocês estão, então, estando lá, o que você está buscando? É a possibilidade de, depois de terminar a sua faculdade, ou simultâneo a você estar fazendo o seu curso, o seu cônjuge estar trabalhando, ou um, ou outro, ou os dois conseguirem o que nós denominamos de sponsorship. Um patrocínio que vai fazer com que o seu visto de trabalho temporário se torne um visto de trabalho fixo. E ele se tornando fixo, eventualmente, depois de alguns anos, você poder aplicar para a residência, desculpe. Depois de ele se tornar fixo, você aplica para a residência permanente e depois de fazer a aplicação para a residência permanente, você se torna, alguns anos depois, cidadão. E a circunstância que nós temos que compreender é que este processo de você conseguir fazer o sponsorship, no qual toda a estratégia de imigração via estudos é baseada, não é tão fácil quanto as empresas de imigração aparentam deixar claro que é. Elas têm esse argumento de que você tem uma demanda tão gigante no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, que você conseguir um trabalho depois do college, de fato é fácil. E você vai conseguir o sponsorship, não é? Mas o problema é que ninguém sabe, ninguém fala isto, porque, as empresas, elas têm isto como sendo algo não tão positivo para elas, pessoas saberem que isso acontece. E dois, as empresas, na realidade, elas ou melhor, as pessoas que passam por isso não querem ser conhecidas como as pessoas que gastaram entre 150 mil e 200 mil reais com os seus estudos e tiveram que retornar para o Brasil, portanto, tecnicamente, tendo esse dinheiro jogado no ralo. Mas o que acontece com muita frequência, muito mais frequência do que as pessoas admitem, é elas fazem o college, obtêm o work permit temporário, não conseguem o sponsorship, tem que voltar para o Brasil porque senão elas ficam ilegais no local onde elas se encontram, e tem que aplicar via Express Entry caso elas estejam migrando para o Canadá, ou Skilled Immigrant Visa caso eles estejam migrando para a Austrália, ou qualquer outra forma que, no princípio, eles tentaram evitar pela imigração por estudos. E eu entendo, o college ou qualquer outro estudo que você faz vai contar pontos para a imigração que você, na realidade, quer fazer depois a nível federal. Mas você está voltando para o Brasil, mesmo assim, se não conseguir o sponsorship. E o objetivo não foi fazer isso. E se o seu objetivo era, na realidade, evitar este processo como um todo e imigrar por estudos, e, portanto, você investiu 150 mil reais e 200 e não conseguiu, realmente o objetivo não foi cumprido. E se você ainda mais teve que voltar para o Brasil, pior ainda. E isso acontece com muita frequência. Nós temos vários estudantes que passaram meia década no Canadá, meia década na Austrália,
e retornaram ao Brasil, estão aqui agora passando pela situação que nós estamos passando aqui agora com essa pandemia, sendo que na Austrália nem tem mais máscara. Canadá, a situação está bem mais tranquila do que aqui, muito mais tranquila. Não está perfeita. Todos estamos sofrendo, mas bem mais tranquila do que aqui. Imagine depois de meia década você ter que voltar, sendo que você tentou evitar isso em primeiro lugar, não é? Então, e ninguém quer falar disso, porque se a pessoa tinha como objetivo imigrar e investiu esses 150, 200 mil para fazer a imigração, realmente isso não foi, acabou sendo o que ela esperava, não é? E talvez você tenha estudantes na sua sala, na aula que você faz, que estão exatamente nessa posição. E empresas não falam, você vai nos grupos de Facebook, WhatsApp, ninguém comenta sobre isso. Por isso que, na realidade, ninguém comenta pelo aquilo que eu te disse. Ninguém quer ser conhecido como uma pessoa que jogou 150, 200 mil reais no ralo. Ninguém quer ser conhecido assim. Então, o que nós sempre falamos, o que eu pessoalmente sempre prego é: o college é uma opção? Sim. Até a Express Entry ou Skilled Immigrant Visa é uma opção? Sim, é. Mas existem muito mais outras opções, com inclusive requisitos bem menores, que na realidade você pode estar aplicando simultaneamente essas outras formas e até mesmo podendo migrar mais cedo do que tarde por um investimento bem menor. No caso do Canadá, o programa do Atlântico, por exemplo. Eu era para estar na Europa neste momento, mas estou no Brasil mas no começo, o meu objetivo era migrar para o Canadá. Se existisse o programa do Atlântico naquela época que eu estava buscando me engajar na imigração para o Canadá, eu pessoalmente teria imigrado pelo programa do Atlântico. Eu pessoalmente teria feito de tudo para migrar por ele, pois eu já teria uma residência permanente desde o começo, por uma nota 4.5 no IELTS Academic, mas aí neste caso, ou melhor, 4.5 no IELTS General Training, mas é importante compreendermos que aí a lógica é que a nota o nível de inglês que realmente importa não é o inglês que você mostra no IELTS. O IELTS é somente uma burocracia. O nível de inglês que importa é o que está sendo mostrado no job offer, está sendo mostrado nas entrevistas de emprego que você participa, e você, recebendo o job offer, você imigra tranquilamente. Agora, são alguns preconceitos que as pessoas têm para programas como este. O primeiro, precisa de job offer. Então eu vou para college. Mas calma, peraí. Primeiro, quem tem 200 mil reais para fazer um college tem 15 mil reais, 20 mil reais para ir para o Canadá e ficar lá um mês e meio participando de processos seletivos. Começando por aí. Segundo, você tem uma circunstância onde que às vezes as pessoas falam: eu não vou me arriscar, eu vou somente participar de programas que eu possa participar de processos seletivos via Skype, à distância. Se até mesmo aqui no Brasil, você como brasileiro teria dificuldade de arranjar um emprego nessas condições, com você somente participando de oportunidades que oferecesse o processo seletivo à distância, quiçá num país estrangeiro. Eles querem ver a sua cara, então você tem que ir lá. Agora, as pessoas falam: eu não estou disposto a gastar 15 mil, 20 mil no Canadá para ficar lá 2 meses, até mesmo ficando num hostel, para participar de processos seletivos, mas eu estou totalmente disposto a gastar 1.000 num college. O problema é que o college passa essa ilusão de que você vai, no final, conseguir imigrar, mas com muita frequência também não acontece. Então é preferível você, na realidade, estar participando de processos que também, já desde agora, resolvem o seu problema de uma vez por todas, do que somente pensar que as únicas formas realistas de imigração é ou por estudo, ou via programas federais grandes de enorme competitividade, como o Express Entry no Canadá e o Skilled Immigrant Visa. E a outra questão é, as pessoas pensam que essas províncias menores são roça. Não são, não é? Não é roça, não é? Não é roça mesmo. Se você vai pesquisar Halifax, você vai, na realidade, só ver arranha-céu. Nós temos estudantes neste momento em Halifax. Transporte 24 horas, não é? Na realidade, você tem toda essa circunstância. Então, é muito importante, na realidade, ter isto em mente. Laís, estou vendo aqui perguntas, mas desculpe por ter fugido aqui do objetivo da aula, mas somente aqui esclarecendo. Caio, eu ouvi falar que tirar 8 no listening e 7 nas outras skills significa um CLB 9. É isso mesmo? Exatamente. Um CLB 9 é 8.0 no listening, 7.0 nas outras skills, tudo bem? O programa da Atlântico é o meu foco. Perfeito, Douglas. Nós temos muitos estudantes que tiveram sucesso com o programa da Atlântico. O que você precisa é ter de fato, disponibilidade de fazer acontecer e mostrar a sua cara.
E se você está disposto a fazer isso e tem um inglês não nível 4.5 no General Training, mas tem um inglês equivalente ao nível B2 no padrão comum europeu pleno, que é independência comunicativa, não fluência, você, de fato, consegue. Não é fácil, não estou falando que é fácil e tranquilo, mas é completamente possível e temos vários casos de sucesso, que, diga de passagem, são responsabilidade dos estudantes, não nossas, mas nós ajudamos eles, nos processos de obtenção do IELTS, 4.5 no mínimo, e no processo seletivo, porque nós, de fato, fazemos o treinamento específico para entrevistas de emprego, fazemos o warm-up, a pessoa chega e fala, Caio, daqui a 2 horas eu tenho uma entrevista marcada. Ok. 30 minutos antes da entrevista, nós ligamos para a pessoa e ela tem a possibilidade, de fato, fazer uma entrevista de emprego completa, para que quando ela vai fazer a entrevista de emprego real, ela esteja completamente aquecida e possa oferecer o seu melhor inglês na frente do empregador. Da mesma forma que você tem isso para o IELTS, que nós fazemos o seu warm-up, sem nenhuma espécie de custo adicional, você também tem isso para entrevistas de emprego conosco, sem nenhuma espécie de custo adicional também. Agora, temos aqui a questão da Laís. Laís, sinta-se à vontade para trazer a sua dúvida. Você pode escrever no chat ou ligar no microfone, sem problemas. Boa noite, gente. Boa noite. Cara. Eu só ia dividir que você falou sobre essa questão da agência de imigração. Sim. E eu paguei a assessoria de uma agência de imigração. Foi uma espada brava. Sim. E, bom, eu me deixei levar pelas redes sociais, pelo que as pessoas falam, e eu paguei a assessoria. Foi até 50% off. Sim. Mas o atendimento foi, assim, eu não troquei uma palavra com o agente de imigração, ele estava atrasado, ele só me pontuou o plano de imigração, ele falou exatamente isso, que o plano melhor é o college. Eu tinha que apply o college. E o college, aí depois ele falou assim, o meu assessor vai mandar para você sobre o seu filho, onde ele vai estudar, o custo do college, o que você precisa, qual é a nota do IELTS. Mas ele pontuou que seria uma nota acima de 7, já de cara. E aí quando eu fui falar com o assessor dele, nossa, eu fiquei assim, $30 mil à vista para pagar num ano o Master's Degree. Aí eu falei, vai o dinheiro todo. Sim. Né? Só a passagem, R$25 mil. Sim. Então eu tô bem assim desmotivada com relação à Austrália, né, nesse sistema. E o sistema de pontuação. Sim, desculpa. Não, o que eu sugiro não é você estar desmotivada com relação à Austrália. É você, na realidade, estar desmotivada com relação às formas como que a indústria da imigração aparenta, de fato, e mostra como sendo as únicas opções realistas. E quando você, na realidade, percebe, saiba que é bem provável que o college ou a instituição que foi sugerida você fazer, essa de 30 mil, a assessoria ganha um kickback. Ela recomenda você para elas e ganha uma porcentagem de recomendação. Um programa de afiliados. A indústria ela é completamente... eu não vou falar que isso é também uma conspiração. Toda indústria acaba tendendo a ir para os locais onde que mais dinheiro é feito. E isso não é nem vou falar que é antiético. Mas as coisas, então, elas na realidade tendem a acumular no ponto onde que você tem mais dinheiro envolvido. Então, quais são os pontos de imigração onde que você tem mais dinheiro envolvido? Estudo, porque você literalmente está pagando para entrar no local. E o outro lado é o quê? Express Entry, ou programas provinciais ou federais extremamente competitivos, porque você tem uma série de requisitos que você tem que preencher, e todos esses requisitos podem ser preenchidos com serviços oferecidos. Então, quando você busca por imigração ao Canadá, Austrália e outros locais, a única opção que parece ser realista são estas. Coincidentemente, as onde que mais se tem dinheiro a ser feito. Então, a gente, na realidade, precisa de ter um pensamento lateral, e não necessariamente somente tomar como referência assessorias, mas também fazer pesquisas. E acredite, se quiser, pode parecer besta, mas um local que é excelente para você saber das opções é os próprios sites de imigração dos países. Se você vai no site do Canadá, o site do governo canadense de imigração, está sendo tudo explicado lá de uma forma extremamente clara. E aí você vai, por exemplo, ver o programa do Atlântico, você percebe os pré-requisitos
4.5 no IELTS, limitado para as províncias do Atlântico, que são ótimas, diga de passagem. Sei disso porque temos estudantes que moram lá. Tinham o objetivo de primeiro ir para lá e depois ir para Toronto, mas acabaram ficando por lá. O que mais? Você, na realidade, tem a necessidade de obter um job offer, mas com você, de fato, mostrando a cara e fazendo acontecer. Não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, o Douglas comentou sobre isto, o que ele estava participando. O Douglas conhece um ex-estudante nosso que, de fato, participou do processo de imigração via Atlântica e está lá agora. Não é? O Bruno. Então, isso não é algo impossível. Não é algo que, é uma questão de simplesmente você ter um pensamento horizontal, não é? Mas, perfeito. Então, mas aí, Laís, você de fato compartilhou essa situação? Algum outro ponto? Não, eu só ia concluir que essa coisa do college. Sim. A gente teve um momento anteriormente que você falou que com a nota do IELTS, a gente tem portas para outros lugares, né? Sim, exato. Então, estou pensando num plano B ou C ou uma outra forma. Sim. Eu ainda não pesquisei ainda, porque a gente está nessa situação de pandemia. Sim, claro. Mas um outro detalhe que eu ia compartilhar também sobre essa coisa da agência é que eu nunca pesquisei sobre o Canadá em específico, sabe? Mas a Austrália tem também um programa de pontuação. E eles vendem pra gente pontuações de 60 pontos. E a Austrália não pega 60 pontos. Não pega, ela só pega acima de 100. Sistema de pontuação. Enfim, vou correr pro plano B ou C. Sim. Agora, eu só acho que é interessante a gente também ter aquela perspectiva que eu sempre comento quando eu tenho oportunidade, né? O plano A não é o Canadá, o plano A não é a Austrália, o plano A não é Portugal, o plano A não é Nova Zelândia, o plano A é sair do Brasil. Porque este é o problema que nós estamos aqui tentando resolver. Porque estar no Brasil mata. Literalmente, quem já lidou com isto próximo na sua vida, ou quase morreu, ou já teve alguém próximo que quase morreu, pelo que é público no Brasil, sabe disso a um nível visceral. Estar no Brasil mata. E isso é além de nacionalismo. Isso é simplesmente fato. Então, o problema que nós queremos resolver aqui é sair do Brasil. Quando você faz o IELTS em escolha ao TOEFL ou a qualquer outra questão, você com um exame consegue literalmente participar de inúmeros programas de imigração simultaneamente. Você nem ao menos precisa de escolher ou um ou outro. Com um você participa de tudo. Então, quando você abre este leque com um exame, você na realidade tem um processo onde você imigra mais cedo do que tarde. Eu comecei o meu processo de imigração tendo o Canadá como referência, mais precisamente Quebec. Terminei indo para a Europa, porque sou cidadão italiano. Então, o problema que eu busquei resolver foi, de fato, sair do Brasil. E eu sugiro que todos que tenham isso na realidade em mente também tenham isso. Não tem problema de você ter uma preferência por um país. Todos nós precisamos de um plano A. E precisamos disso, de fato. Agora, não é só porque você não tem o dinheiro para o college, ou não é só porque você não tem a pontuação, ou não é só porque você não tem necessariamente o objetivo da imigração para um determinado país sendo algo realizável, que você não tem o objetivo da imigração de uma forma geral sendo algo de fato executável. Então, é isso que eu, na realidade, tento dizer para todos que eu posso. Não é? E o IELTS é a melhor opção para isso, na minha opinião, porque somente com um exame você consegue tudo. O TOEFL não lhe oferece isso. Nenhum outro exame lhe oferece isso. O exame IELTS é o padrão internacional principal de definição de proficiência na língua inglesa, tomado como referência pelas principais economias e instituições de ensino do mundo. Então, você com o IELTS, de fato, tem muito. Não é? Perfeito. Atualmente, o militar, perfeito, ele ainda espera a questão do Covid para poder viajar. Exatamente. Então, perceba aí, de fato, o Bruno, inclusive, excelente estudante, conseguiu o job offer do Brasil. Então, sabe, é real, não é papo. Não é? Muito importante a gente ter isso em mente. Mas agora, em respeito ao tempo de vocês, vamos voltar aqui.